Com a palavra, senador Aloysio Mercadante. Foi do Marcelo Miranda. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Nós vivemos num país que o déficit habitacional é de 7.900.000 residências. É só andar na periferia das grandes cidades e ver o que são as favelas, os cortiços, as palafitas, para verificar o quanto é importante para a maioria do povo brasileiro acelerar, dar velocidade, dar prioridade, alocar recursos, mobilizar os empresários, as prefeituras, os mutirões, para que a gente possa amenizar, ainda que parcialmente, essa tragédia social que é a precariedade da moradia. Casa própria é o ninho, é a proteção, é a estabilidade da família, é o que dá segurança aos filhos, é o que protege no frio, na chuva, é o que dá conforto, é o que permite descanso. E 90,7% deste déficit é a faixa de até 3 salários mínimos. É ali que está a pobreza, a miséria, o abandono, o desespero. É ali que as pessoas vivem amontoadas dentro de um barraco, sem as mínimas condições, inclusive, de constituir uma família com as condições que esse país deveria assegurar. Portanto, quando o presidente lança como meta 1 milhão de casas, o discurso não pode ser que não será feito. Não há o que comemorar se essa meta não for alcançada. O discurso é mudar a atitude, é dizer que essa meta é sim realizável, que isso é um sonho possível, se os prefeitos se mobilizarem, se as empresas da construção civil se mobilizarem, se a administração pública em todos os níveis, inclusive na autorização ambiental, nas licenças, para que os terrenos sejam liberados, se mobilizarem. Se a Caixa Econômica Federal, que o agente financiador, estiver preparada e mobilizada por esse salto fantástico que o Brasil poderá realizar em 2 anos. É evidente que não é possível saber se nós construiremos 1 milhão de casas, mas eu tenho visto, em cada encontro de prefeito que faço, projetos novos sendo apresentados com esse chamamento que o governo Lula e o presidente fez. Milhões de brasileiros correram na porta das prefeituras para se inscrever no cadastro e ter direito a esse programa. Um programa que vai permitir, para quem ganha até 3 salários mínimos, o comprometimento de só 10% da renda. Uma prestação que vai de R$50 a R$150 máximo. E o mais importante, o Fundo Garantidor da Habitação Popular, com R$2 bilhões, se o proprietário da casa ficar desempregado, durante 6 meses ele vai jogar para o final do contrato a prestação e não perde a moradia. Portanto, dá segurança social para assumir a dívida, para honrar a dívida e para poder ter o direito a uma moradia. Essa é uma inovação que nenhum outro programa social teve na área de habitação popular no Brasil. Proteger os desempregados, mas manter a possibilidade de acesso à casa. Esse projeto foi melhorado. Foi incluído, além da construção da casa, a regularização dos lotes, porque a autoconstrução, aquele puxadinho do final de semana, o sujeito bate a laje, puxa o carro de cimento, junta as pessoas para ajudar e vai melhorando a casa própria, está oficializado nessa medida provisória. Desde que ele construa a casa, no prazo de 6 meses, ele poderá regularizar o lote, que é outra modalidade de habitação popular criativa e possível no país. Também está contemplado aqui uma mudança de atitude da administração pública no Brasil. Nós temos quase 6 milhões de imóveis vazios, inclusive prédios federais, de prefeituras, de governos estaduais, que estão lá no abandono do tempo e que poderiam ser transformados em habitação. Está previsto na medida provisória a possibilidade de reajustar, de reconstruir, de fazer as mudanças necessárias para que esses imóveis se transformem imediatamente em habitação. E nas grandes cidades, o centro histórico da cidade, pela crise social, pela desorganização imobiliária, tem prédios importantes abandonados.
E se nós colocarmos essas famílias, nós vamos dar vida ao centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, melhorando a segurança pública, dando mais opções ao comércio e ocupando um patrimônio que foi sendo esvaziado pelo crescimento desordenado, pela falta de planejamento estratégico do Brasil. Portanto, esse também é um avanço muito importante. Esse projeto é um chamamento ao Brasil. E é um chamamento em que os mutirões da construção civil, os trabalhadores que se organizam para construir sua residência, poderão trabalhar, poderão produzir, poderão ter acesso ao financiamento. Por isso tudo, eu tenho certeza que nós estamos dando um passo muito importante hoje. Um passo que poderá mudar a vida de milhões de pessoas. Não há emoção mais forte do que um homem público, um prefeito, um governador, entregar a casa, entregar a chave da casa própria e ver aquela família poder dar um salto na sua vida com estabilidade, com proteção. E quando a gente aponta o investimento na construção civil, nós estamos alavancando um dos setores que mais emprego gera. E quando a família entra na casa própria, ela troca pelo menos o fogão, ou a geladeira, ou os móveis do quarto, e as estatísticas mostram que a casa própria alavanca outros setores da economia. Por tudo isso, presidente, nós estamos reconhecendo o direito histórico do povo brasileiro. O que eu gostaria, não é um dia vir um discurso dizendo nós não chegamos a 1 milhão. É a gente daqui a 2 anos falar 1 milhão é pouco, porque é pouco. Porque faltam 7.900.000 casas para o povo brasileiro. E 90% é para aqueles que menos têm, que ganham até 3 salários mínimos. E nós devemos sim acompanhar esse projeto, mobilizar os prefeitos, os mutirões, as empresas e todos os setores que poderão contribuir para uma meta ambiciosa. Muito ambiciosa chegar a 1 milhão de casas, mas muito tímida diante do desafio histórico que nós temos com o povo brasileiro.